Capítulo 3 Viagem ao Sobrenatural. Senti-me atraído pela marinha mercante canadense porque um amigo meu havia servido e me contara como havia gostado. Com a Marinha Real e a Força Aérea Real para nos dar proteção, os navios mercantes eram a linha de sustentação das Forças Armadas. Nós parecíamos ter uma maior sensação de segurança. Durante 2 anos e meio, trabalhei na sala das máquinas dos vários navios aos quais fui designado, trabalhando a maior parte do tempo como foguista. Eram navios como caldeiras a vapor. Lembro-me bem de que ao começar o meu turno, eu dizia para mim mesmo: espero que nenhum torpedo acerte estas caldeiras enquanto eu estiver aqui. Muitos homens que conheci pereceram no mar. Minha experiência na marinha mercante serviu para endurecer-me ainda mais contra Deus e os homens. Terminada a guerra, era difícil encontrar ocupação em Montreal, porque milhares de jovens que haviam recebido dispensa do serviço militar fervilhavam pelas ruas da cidade em busca de emprego. Decidi aprender um ofício, algo que eu pudesse apreciar e que envolvesse alguma criatividade. Eu não queria trabalhar só para o meu sustento. Por isso, decidi gastar mais tempo procurando emprego, para ter certeza de que, ao optar por um, eu ficaria realmente satisfeito. Enquanto isso, para me manter ocupado, aceitei um trabalho no Windows Bowling, na rua St. Catherine West. Naquela época, era um dos melhores lugares de Montreal para esse tipo de diversão. Eu era auxiliar do gerente do salão de bilhar. O trabalho não era duro. Eu ficava conhecendo muita gente e era um bom passatempo. Não estava nesse trabalho por muito tempo, quando entrou um velho amigo que havia servido comigo no início de minha experiência na marinha mercante. Felizes em saber que nós dois ainda estávamos vivos, jantamos juntos naquela noite e conversamos sobre muitas coisas. Um assunto sobre o qual o meu amigo Holland falava com muito entusiasmo era o seu novo interesse pelo sobrenatural. Contou-me de quão contente estava por ter conhecido um grupo de pessoas que se comunicava com os mortos. O médium espírita havia colocado Holland em contato com seu pai falecido quando ele tinha apenas 10 anos de idade. O espírito de seu pai já lhe havia dado muitos conselhos concernentes ao futuro. Embora fosse interessante ouvir as experiências de Holland com o sobrenatural, aquilo me parecia misterioso. Não demorou muito e ele perguntou se eu estaria interessado em assistir a uma dessas sessões. Pode ser que o médium espírita consiga fazer com que você fale com o espírito de sua falecida mãe. Você gostaria disso, não é? O entusiasmo dele diminuiu quando ele percebeu que eu estava tão agitado que nem podia responder. Após alguns segundos de silêncio, ele continuou: você não teria medo de falar com a alma de sua falecida mãe, teria? De alguma forma consegui responder que não, mas gostaria de ter um pouco mais de tempo para pensar, pois jamais havia cogitado sobre isso. Ele me olhou direto nos olhos e disse: Mornell, você está com medo. Eu sei só pelo jeito do seu olhar. Está escrito no seu rosto. Puxa, você mudou muito desde a última vez que o vi. O Roger Monial, que eu conheci, não tinha medo de nada. Lembro-me do tempo em que você e eu e os outros 6 novatos éramos marinheiros e o primeiro oficial aproximou-se de nós, dizendo que precisava de um voluntário para subir ao topo do mastro principal do navio, no dia seguinte, para pintar a parte mais alta. Qual de vocês vai subir? Perguntou ele. Não é muito alto, tem apenas 22 metros. Mas a pessoa que subir necessitará de muita calma quando estiver lá em cima. Vai ter que sair da tábua em que se sentou enquanto era içado com uma corda e deitar de barriga sobre o topo do mastro, que tinha 60 centímetros de largura, para poder pintar a parte de trás. Estávamos todos morrendo de medo de subir e ficamos aliviados quando você disse ao primeiro oficial que subiria: falar em coragem, companheiro, era com você.
Agora, não me diga que vai ficar fora dessa, de vir comigo à nossa próxima sessão, vai? Depois de um discurso como esse, eu não poderia recusar. De repente, eu tinha que manter aquela imagem de que Roger Monial não tinha medo de nada. Estava fisgado. Foi assim que, certo sábado, ao anoitecer, me encontrei com Holland em uma casa em que um médio visitante seria o hóspede de honra. Fomos apresentados alguns dos presentes e nos sentimos honrados ao sermos apresentados a um casal muito distinto. O homem era um profissional de espetáculos, líder de uma banda de jazz que estava fazendo grande sucesso. Sua banda tocava nos mais elegantes clubes noturnos. Terminada a sessão, algumas das visitas se preparavam para sair quando o líder da banda virou-se para sua esposa e disse: "Querida, o que você acha de irmos embora? Já está ficando tarde." A esposa estava nesse momento conversando com um médium. Ela o achou muito interessante. "George, por que você não vai para casa primeiro, a fim de descansar?" respondeu ela. "Quero ficar aqui mais um pouco e depois pego uma carona com os Ballinger, outra família." Ele concordou com a ideia e saiu da casa exatamente no momento em que Holland e eu estávamos saindo. Já do lado de fora, George aproximou-se de nós e perguntou: "Companheiros, vocês têm carro?" "Não", disse eu. "Nós vamos pegar o bonde às 2 quadras daqui." "Será um prazer dar-lhes uma carona. Entrem." Durante a sessão daquela noite, Holland e eu dissemos, em nossas conversas informais, que havíamos servido na marinha mercante durante a guerra. O médium evocou o suposto espírito de um dos companheiros de trabalho de Holland, que morrera quando o navio deles afundou. Ao entrarmos no carro de George, ele começou a fazer perguntas a respeito dos perigos do nosso trabalho durante a guerra, mas não demorou quase nada e já estávamos em nosso endereço. Ele fez então uma sugestão: "Que tal irmos a um restaurante para comermos alguma coisa? Vocês poderiam ao mesmo tempo contar mais um pouco de suas aventuras durante a guerra. Isso me fascina. As despesas correm por minha conta e depois lhes dou uma carona até as suas casas." George nos levou à rua Santa Catherine West, parte da cidade de Montreal, conhecida por seus restaurantes de alto nível. De repente, ele manobrou seu Lincoln Deluxe através de uma via estreita que dava nos fundos de um dos seus restaurantes prediletos e o estacionou atrás de um Cadillac preto, dizendo: "Joe está aqui. Ele é o proprietário e uma ótima pessoa." Ao entrarmos, uma recepcionista informou que teríamos de aguardar na sala de espera até que uma mesa se tornasse disponível. Enquanto nos dirigíamos para lá, Joey avistou George de longe e veio para cumprimentá-lo. Informado de que estávamos aguardando uma mesa, Joey disse que não era necessário. Poucos minutos antes, alguém havia telefonado para cancelar uma reserva. A mesa era nossa. Ele nos conduziu até ela, retirou o sinal de reservado e nos fez tomar os nossos assentos. Uma garçonete aproximou-se e tomou nossos pedidos de bebidas. Ela disse que poderíamos ter que esperar um pouco mais do que o normal pela nossa comida, pois o lugar estava superlotado. George pediu uma dose dupla de sua bebida alcoólica favorita para passar o tempo. Então, respondemos às suas perguntas com respeito à marinha mercante e falamos de nosso interesse e das nossas atividades relacionadas ao sobrenatural. Nossa comida demorou para chegar e pedimos mais uma rodada de bebidas. George ficou tagarela e se pôs a contar muitas coisas que, sob circunstâncias normais, não teria contado. Por exemplo, perguntei se ele se importava de nos falar um pouco sobre como havia alcançado tanta fama em sua profissão. "Com muito prazer", disse ele. "Na verdade, vou contar-lhes o real e verdadeiro motivo do meu sucesso, algo que nem minha esposa sabe. Mas vocês têm que me prometer que guardarão isso em segredo absoluto." Garantimos que tudo o que ele mencionasse seria mantido em sigilo.
Vocês sabem alguma coisa a respeito do culto aos demônios? Eu não, respondi. Por que você quer saber? Sem dar resposta à minha pergunta, ele indagou. Há quanto tempo vocês estão envolvidos com a feitiçaria? George, eu não sei em que ponto em que você está querendo chegar. O que você está tentando dizer? O que quero dizer é... Há quanto tempo vocês estão pretendendo entrar em comunicação com os mortos? Quanto a mim, faz pouco tempo, respondi. Vejo que vocês dois têm muito a aprender com respeito ao sobrenatural. Vocês estão perdendo tempo em irem a essas sessões espíritas. Não me entendam mal, essas sessões têm seu lugar. São um bom passatempo para as mulheres, no sentido de que elas se sentem confortadas ao pensarem que estão recebendo orientação para suas vidas através de alguma pessoa amada falecida. Vejam bem, hoje eu fui à sessão só para fazer minha mulher feliz. Vou com ela umas 2 vezes por ano para fazê-la sentir que me preocupo com seus interesses. Essa é a única razão. O que ela não sabe é que eu aprendi a ir à própria fonte desse poder, onde uma pessoa pode encontrar a ação real, isto é, a adoração aos demônios. De tudo o que ele nos disse, uma frase ficou gravada em minha mente. George, você poderia esclarecer a pergunta que nos fez poucos momentos atrás? Há quanto tempo vocês estão pretendendo entrar em comunicação com os mortos? O que quis dizer com o verbo pretender? Ele sorriu, olhou para o seu relógio e disse: é muito tarde para explicar isso hoje, mas deixem-me dizer o seguinte: vocês não têm mantido conversa com os mortos. E voltou a falar de seu sucesso pessoal. Vejam bem, por muitos anos eu parecia ser um fracasso, tentando organizar e manter a minha própria banda de jazz. Então tive a sorte de conhecer o culto aos demônios e, através desse grande poder, tenho obtido tudo o que sempre desejei. É claro que tive que aprender a fazer certos rituais antes que os espíritos começassem a trabalhar em meu favor. Seu rosto se iluminou com um grande sorriso. Daquele dia em diante, o sucesso foi instantâneo para mim e para minha banda. O reconhecimento veio da noite para o dia. Sem nenhum esforço de nossa parte, nós fomos descobertos, apesar de termos estado ali o tempo todo, e aclamados como uma das grandes bandas em nosso gênero musical. Por alguma razão, todos os repórteres ficavam entusiasmados conosco. Nós nos tornamos o assunto da cidade. As mais importantes personalidades do mundo do rádio comentavam a nosso respeito, e em pouco tempo nós alcançamos o topo. George tomou mais um gole de seu copo, puxou mais uma tragada de seu cigarro e continuou. Nós temos estado em constante demanda desde então. O dinheiro só vai entrando. Nossos preços são os mais altos da indústria fonográfica. As pessoas gostam de dançar ao som da nossa música. Na realidade, os espíritos tomam conta de nós. Em outras palavras, eles se apossam de nós e nos dão energia, e nós repassamos essa influência para o público. Eles gostam do que recebem e sempre voltam para buscar mais da mesma coisa. Reclinando-se e acendendo mais um cigarro, ele começou a rir e disse: vocês vão gostar dessa. Há um mês fui entrevistado num programa de rádio e me diverti muito. 6 das mais altas personalidades do mundo do rádio de Montreal e de Toronto conversavam comigo. Tudo o que eu dizia parecia fasciná-los. Até eu ficava admirado com as minhas respostas improvisadas. Eu nunca havia sido tão sagaz. Gostei muito da atenção que me deram. Quase chegou a um estado de adoração. E mais, estavam o tempo todo tentando me decifrar, e quando nos despedimos, ainda não haviam conseguido. Olhando mais uma vez para o relógio, ele disse: companheiros, está ficando muito tarde. Que tal irmos para casa? Enquanto esperava pela conta, George comentou: esse meu sucesso é fácil de entender, uma vez que a pessoa compreenda o enorme poder dos espíritos e o processo envolvido em fazer com que esse poder funcione em favor de si mesmo.
Admirados com tudo o que ele nos contou, Holland e eu pedimos que ele nos contasse mais a caminho de casa. Sinto-me até na obrigação de lhes contar minha experiência, pois acredito que vocês estão procurando alguma coisa mais poderosa para o benefício de suas vidas. E sei que não irão encontrar isso frequentando sessões espíritas, como a que viram nesta noite. Ou, expressando-me de outra forma, porque vocês iriam querer jogar em times inexpressivos, quando poderiam estar nos melhores e maiores times? Meu amigo pediu então que ele nos dissesse como entrar nos grandes times do mundo dos espíritos. Vocês dois são jovens muito corajosos, disse George, e já fizeram muito pela nossa pátria. Agora vou fazer algo grande por vocês. Farei os arranjos para que ambos possam assistir ao nosso próximo culto aos espíritos. George, então, deu uma olhada para um lado e depois para o outro, meio indeciso, e finalmente disse: Só quero ter certeza de uma coisa. Presumo que vocês não têm nenhuma reverência por Cristo. Estou certo? Só estou perguntando porque nesse culto não pode haver ninguém leal ao Deus cristão. Isso poderia ser desastroso. Nós lhe asseguramos que já havíamos blasfemado de Deus e que já havíamos ultrapassado o ponto de retorno. Percebi isso esta noite, ele continuou, quando os espíritos evocados pareciam favorecer a vocês dois acima das demais pessoas ali presentes. Espero que minha pergunta não tenha ofendido vocês. Tive que perguntar para ter dupla certeza de que está tudo bem com vocês. Embora estivesse um pouco relutante em assistir a uma reunião de adoradores de demônios, meu amigo Holland não manifestou nenhuma hesitação em fazê-lo. Ele raciocinava que, já que íamos para o inferno, para sermos queimados por toda a eternidade, poderíamos pelo menos ir familiarizando-nos com o pessoal antes de chegarmos lá. Achei que George nunca mais faria contato conosco, pois estava bêbado quando fez o convite, e na manhã seguinte provavelmente não se lembraria da metade do que tinha falado na noite anterior. Mas, passados alguns dias, ambos recebemos telefonemas instruindo-nos a estarmos prontos para as 8 da noite, quando ele passaria para nos levar. Essa noite inesquecível começou com George nos ensinando os muitos detalhes da sociedade secreta que ele pertencia. Ele não era um motorista rápido e parecia relutante em ultrapassar os bondes em movimento. Fizemos provavelmente mais de 100 paradas antes de chegarmos ao nosso destino, e isso nos deu bastante tempo para conversar. George disse que não deveríamos ficar surpresos se encontrássemos algumas das pessoas mais ricas e influentes de Montreal. E mencionou pelo menos uma meia dúzia dos nomes mais notáveis. Isso me surpreendeu, pois já imaginava encontrar alguns tipos de aparência rude. Pelo contrário, porém, todos eram muito gentis, vestiam-se impecavelmente e tinham personalidade muito agradável. Eles nos fizeram sentir como se nos conhecessem por muito tempo e como se já fôssemos parte do grupo. A reunião começou 15 minutos após a nossa chegada. Foi bastante informal. As pessoas passaram 2 horas contando as fantásticas realizações que haviam conseguido através da ação dos espíritos, especialmente transações comerciais que haviam resultado em grandes lucros pessoais, como consequência de suas habilidades em usar a clarividência e a telepatia mental, com a ajuda dos espíritos para influenciar as pessoas em suas decisões. Um homem contou como, pelo uso da astrologia e da adivinhação, ele havia se tornado conselheiro de várias pessoas ricas em seus investimentos e estava, por sua vez, tornando-se rico também. Ele explicou como o espírito demoníaco pairava ao lado dele durante cada consulta e lhe dava informações precisas, audíveis a ele, mas não aos clientes, sobre como e quando investir. Essas pessoas ricas têm o capital para investir, disse ele, e eu tenho o know-how, a experiência para ajudá-las a multiplicar os seus rendimentos.
Muito impressionado, meu amigo Holland perguntou a este homem se ele não tinha medo de ser roubado nas transações. Então ele disse: eu dou conselhos e recebo uma porcentagem do lucro da transação. Como você bem sabe, a astrologia funciona apenas como uma fachada. Eu não me preocupo. Meu espírito familiar me protege. Deixe-me ilustrar. Um casal tentou privar-me da porcentagem combinada e uma rentável transação imobiliária industrial. Eles me deram um cheque que representava uma vultosa quantidade e eu fiquei satisfeito, até que o meu espírito familiar mandou que lhes perguntasse onde estavam os $1.700 adicionais que faziam parte da minha correta comissão naquele investimento. A esposa desmaiou e o esposo ficou aterrorizado. Rapidamente, ele explicou que eles não tinham nenhuma intenção de me enganar e que o restante do dinheiro estaria em minhas mãos dentro de 24 horas. Após cada história de sucesso, a pessoa sempre louvava ou dava crédito a um espírito específico, citando seu nome, e muitas vezes se referia aos espíritos como o senhor de sua vida. Durante o tempo em que estive envolvido com os adoradores de demônios, observei que, ao testemunharem de como os espíritos lhe favoreciam, eles frequentemente se referiam ao espírito como Senhor Deus. Por exemplo, alguém dizia: foi maravilhoso ver o poder do Senhor Deus Belzebu manifestar-se em meu favor no dia tal. Ou alguém perguntava: fulano, como tem passado desde a última vez que o vi? A resposta seria: muito bem, obrigado. Os deuses têm realmente beneficiado a minha vida de maneiras maravilhosas. Naquela noite, alguém me impressionou muito. Ele era médico e explicou como os espíritos lhe havia dado grandes poderes de curar e hipnotizar, incluindo a habilidade de tirar a dor e estancar a hemorragia em feridas e cortes profundos. Após contar algumas fascinantes histórias de cura de pacientes seus, ele afirmou que precisava descer à sala de culto. Disse ele: com licença, meus amigos, preciso fazer ato de devoção a fim de ser revigorado pelo Senhor Deus Nehustan. Dependo do seu poder vivificador para reviver e curar meus pacientes. 1 hora após o início da reunião, chegou alguém atrasado. Várias pessoas o cumprimentaram, referindo-se a ele como Charmer, encantador. Já tarde, naquela noite, ao voltarmos para casa, perguntei a George: o que você tem a dizer sobre aquele cavalheiro de boa aparência? Alguns chamaram-no de Charmer. Esse nome tem algum significado especial? Sim, o nome tem um significado especial, mas não posso falar-lhe nada sobre ele agora. Depois que vocês tiverem frequentado várias de nossas reuniões, façam-me lembrar e lhes falarei sobre ele. É uma pessoa fascinante. Na verdade, nós acreditamos que ele é o maior charmer ou hipnotizador que já andou pelas ruas de Montreal. A propósito, companheiros, fiquei contente em ver como vocês foram bem aceitos por todos nesta noite. Isso me fez sentir bem. Entendam, somos um grupo muito unido. Na realidade, não foi fácil obter permissão para trazê-los comigo a esta reunião. De início, esse privilégio me foi negado, mas através da ação de um espírito conselheiro que apareceu ao nosso líder, que estava de férias nos Estados Unidos, recebi um telefonema dando autorização. Então, abriu-se o caminho para que vocês pudessem associar-se conosco e tornar-se eventualmente membros de nossa sociedade. Futuramente falarei mais sobre isso. Senti-me um tanto desconcertado quando ouvi George assumindo que me tornaria um deles. Holland, no entanto, estava encantado com a coisa toda. Após algumas visitas, disse George, vocês poderão descer e ver a nossa sala de culto. Creio que vocês ficarão bastante impressionados. Só não será possível vocês entrarem na sala de adoração aos deuses, porque é necessário que o sacerdote satanista esteja presente, e isto só depois de receber a permissão dos espíritos.
Essa reunião ocorreu em uma casa particular, uma luxuosa residência de Montreal. Enquanto andávamos pelo andar principal, podíamos escutar, vindo do andar de baixo, sons muito semelhantes aos da música religiosa e dos cânticos usados pelo povo da Índia. Vez por outra, algumas pessoas iam ao andar de baixo e após uns 30 minutos retornavam. Toda essa atividade fez com que George se inclinasse para mim enquanto estávamos sentados no sofá para dizer em voz baixa: "Nossa sala de culto fica no andar de baixo. Falarei mais sobre isso ainda esta noite, depois que formos embora." Umas 6 semanas depois de termos conhecido o homem chamado Charmer, perguntei certa noite, ao voltar para casa, se George poderia falar-nos mais a respeito dele. Então ele disse: "Claro, vocês precisam ouvir mais a respeito dessa fascinante pessoa. Mas primeiro, quero que vocês lembrem que nós somos, de um modo geral, um grupo de cidadãos leais às leis. Não conheço um de nós que não tiraria a sua camisa para ajudar o próximo. E nós realmente nunca tiramos vantagem das pessoas com os poderes que os espíritos nos têm passado. Mas no caso do Charmer, bem, ele é um pouco diferente de todos nós. Aparentemente, ele tem uma fraqueza de caráter e por causa disso usou seu poder hipnótico ou seu dom de uma maneira indevida. Eu diria que ele perdeu o senso de direção por algum tempo. Ele é um homem de negócios, muito capaz. É dono de 2 clubes noturnos e tem tido muito sucesso. Como já disse, ele é um poderoso hipnotizador. Ele pode colocar uma pessoa sob o seu encantamento ou transe hipnótico em menos de 10 segundos, se essa pessoa concordar em olhar diretamente para os seus olhos. Sendo dono de 2 clubes noturnos, ele tem muito contato com pessoas que trabalham nos meios artísticos. Os conjuntos e grupos trabalham, em sua maioria, por um contrato médio de 4 a 6 semanas e depois seguem para outra área. Ficamos sabendo que alguns grupos estavam se desintegrando ou perdendo um de seus membros depois de se haverem apresentado em um de seus clubes. E o artista desistente era sempre do sexo feminino. Há uns 6 meses, o esquadrão antivícios da polícia de Montreal fez uma blitz numa casa de prostituição de alto luxo. Todas as moças que lá estavam eram artistas de grupos e conjuntos que haviam se apresentado nos clubes dele. Vejam, essas moças jamais teriam entrado nessa situação se não tivessem concordado em deixar que alguém as hipnotizasse. Quem faz isso nunca poderá daí em diante resistir ao hipnotizador.